Capítulo 7. Trabalhe e estude. Estude e trabalhe. Conhecimento não ocupa espaço. Dito popular. Nada resiste ao trabalho. Ramon Ferreira. Quando eu era criança, olhava para os homens ricos das novelas e queria ser como um deles. Eles eram respeitados, tinham a mulher mais bonita e charmosa da trama e moravam na casa mais espetacular. Perguntei à minha mãe como eu faria para ter aquela vida. Ela me disse que eu deveria estudar e estudar muito. Eu segui o conselho da minha mãe e fiz 2 faculdades e uma pós-graduação. Consegui muitas coisas com esses estudos, que realmente me projetaram bastante, mas tinha alguns detalhes que minha mãe não sabia. Por isso, não podia me instruir sobre eles. Só estudar não é o suficiente. Vou usar os próximos parágrafos para falar sobre esses detalhes. Estudar não é o bastante. Na verdade, adquirir conhecimento é fundamental. Porém, é necessário estudar a coisa certa para conseguir o que se deseja realmente conquistar. Aprendi isso lendo Robert Kiyosaki em seu Pai Rico, Pai Pobre. Ele conta que foi entrevistado por uma jornalista sobre como ele conseguia escrever os melhores livros na sua área. A resposta foi: quem disse que eu escrevo os melhores livros na minha área? Eu escrevo os livros mais vendidos. Existem livros melhores que os meus, porém, eu sei vender o que escrevo. Ele continua dizendo que existe muita gente muito talentosa que simplesmente não alcança seus objetivos porque desenvolve seus talentos de forma errada. E isso acontece porque estuda o que não deveria estudar, de forma aleatória e sem foco. Sendo mais claro, caso queira vender muitos livros, não tem apenas conteúdo. Conteúdo é fundamental, mas aprenda também e principalmente como vender esse conteúdo. Se você precisa vender, deve estudar como vender. Assim como, se quer ser um artista, precisa ver como os grandes artistas fazem sucesso através dos tempos, e então vai perceber que existem muitas coisas diferentes entre eles, mas que as coisas em comum são sempre as mesmas. Isso é assim porque sucesso é uma ciência exata, como dizia Wallace D. Wallace. É como fazer um bolo. Você pode fazer um bolo de laranja, de trigo ou de chocolate. Alguns ingredientes são diferentes para cada um deles, mas a base é igual, e o modo de fazer pode variar um pouco também, mas nunca totalmente. Estudar é importante por isso. Você aprende as bases e o modo essencial, depois acrescenta seu diferencial com criatividade, e então colhe os resultados. Desenvolvendo um pouco melhor sobre estudar com foco, deixo aqui que é necessário observar as pessoas que alcançam determinados lugares na vida. Imagina que um médico que quer se tornar referência em cirurgia plástica começasse a estudar obstetrícia e outras áreas dentro da medicina que não fossem exatamente ligadas à plástica. Ou que um estudante de direito que quisesse passar num concurso público se dedicasse ao estudo geral do direito e não fosse entender o que é preciso saber para passar mesmo no concurso desejado. Estudar de forma aleatória é o mesmo que enxugar gelo, é jogar fora um tempo precioso. Outro detalhe que minha mãe não me contou foi que estudar te traz conhecimento, mas se você não sabe o que fazer com ele, esse conhecimento se torna inútil. As empresas, antigamente, procuravam seus candidatos pela quantidade de cursos nos currículos. Quanto mais cursos e mais aprofundamento em determinada área, mais chances se tinha de conseguir um emprego. Hoje, além dos cursos, é necessária experiência. E a experiência só é suficiente para algumas áreas. Tem áreas que, além da experiência, é necessário apresentar resultados, porque é o resultado que importa. Se você chegar a uma revenda de carro, o patrão não vai querer saber quanto você sabe sobre carros, sobre como vender carros para o cliente. O importante será quantos carros você vende no mês. Um advogado de sucesso não é aquele que sabe das leis mais que todos os outros,
mas o que consegue ganhar mais casos ou fazer mais acordos favoráveis aos seus contratantes. Repetindo para fixar, o que importa é o resultado. O resultado só se consegue com trabalho, e aqui está o detalhe mais importante. Trabalho complementa o estudo, enquanto que o estudo facilita o trabalho. Trabalho e estudo devem caminhar juntos. O estudo é importante porque deixa mais fácil o seu trabalho. Estudar significa aprender com quem já passou por aquelas experiências e agora compartilha com as demais pessoas interessadas o que aprendeu na prática. Muitas vezes, essa prática teve erros e cabeçadas, e o estudo evita ou minimaliza esses erros. É a forma inteligente de fazer as coisas. Quanto mais se estudar sobre determinada coisa, mais se minimizará os riscos e as chances de errar serão sempre reduzidas. Mas só estudar é metade do caminho. Os resultados só vêm com a aplicação ativa do conhecimento, ou seja, com muito trabalho. Nada resiste ao trabalho. Isso é real para mim. Na minha vida nunca foi diferente. Tudo que eu sempre quis, empreendi esforço para alcançar. E tudo que tentei, consegui com o trabalho. Tenho ainda muitas coisas para conquistar, o que significa que tenho muito trabalho a fazer. Ao terminar essa parte, deixo que uma das principais características das pessoas bem-sucedidas é que elas nunca deixam de aprender. Aprender é, na verdade, uma necessidade. Há tempos atrás se usava a expressão "terminei meus estudos". Na verdade, essa expressão sempre foi errada e hoje em dia o é ainda mais. Nunca se termina os estudos e quanto mais se aprende, mais se percebe que há muito ainda a aprender. No dia que alguém pensar que não há mais um novo livro para ler, um novo vídeo inspirador para ver, uma nova história para conhecer, essa pessoa entregou os pontos e parou nesse mesmo dia de crescer e começou a morrer. Acomodação é morte.